Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero trazer uma reflexão sobre o perdão. O quanto ele é importante a gente perdoar, por mais que doa, por mais que tenha causado uma situação desconfortável, enfim, eu vou trazer aqui para vocês o meu relato. Tudo começou no final de 2023, precisamente dezembro. Comecei a ter cólicas menstruais muito fortes, a ponto de eu ficar acamada e só passava a dor com medicamentos. Como sempre tive uma menstruação normal, nunca tive cólicas, nada fora do normal, nenhum problema, né, assim, hormonal, eu marquei um médico, né, queria entender o que estava acontecendo. Marquei o médico, relatei, ele falou assim, olha, vamos fazer um ultrassom para a gente ver se tem algum problema. Fiz ultrassom, no ultrassom a gente descobre um cisto enorme no meu ovário esquerdo, né? Aí eu retorno ao consultório, ele abre o exame, né? E olha para mim e fala, olha, vamos ter que fazer uma cirurgia, né? Essa situação não tem o que fazer. Eu olhei para ele e falei, doutor, não tem como a gente fazer um tratamento com medicamento, alguma coisa? Não tem. Eu fiquei olhando para ele, não aceitava aquilo, né? Eu não queria fazer cirurgia, não queria tirar o ovário. Eu acho que para mim a parte pior era tirar o ovário, porque ia ter que tirar o ovário esquerdo, porque estava comprometido. Aí eu falei assim para ele, doutor, eu vou me curar, eu não vou precisar fazer a cirurgia. Ele olha pra minha cara, dá uma risada, né? Ele falou assim, olha, tudo bem, eu dou um mês pra você, tá? Eu vou deixar aqui a guia pronta, você faz o exame novamente e volta aqui. Se não diminuir, eu já vou te dar até um encaminhamento pra gente fazer cirurgia, porque não vai poder esperar muito tempo. Eu falei, tudo bem. Nessa consulta, nessa conversa, ele quer saber se esse cisto não pode ser uma coisa maligna, né? E aí ele me pede uns exames de sangue pra gente ter a comprovação disso, até mesmo para se fosse alguma coisa pior, a gente teria que correr às pressas. O exame de sangue, graças a Deus, não era nada, não era nada maligno, era realmente mesmo um cisto do ovário. Aí eu comecei a entender o que tinha ocasionado aquela situação, né? Alguma coisa tinha acontecido para chegar na situação, né? Não existe o acaso, né? Quem estuda mecânica quântica, quem tem conhecimento de espiritualidade, sabe que nada é por acaso. Então eu comecei a olhar internamente dentro de mim para tentar entender o que tinha ocasionado. E aí eu chego numa questão bem simples, se a gente parar para pensar, né? Perdão. Eu precisava perdoar uma pessoa, né? E aí eu fiquei parada pensando, ou eu perdoo, ou eu vou para a mesa de cirurgia. A cirurgia não era uma opção. Então eu comecei o processo de perdão, né? E aí era muito dolorido, né? Era uma situação que tinha me causado uma dor emocional muito forte, né? Independente do grau que seja a situação que ocorra com a gente, ela dói, né? Ela causa uma dor. Então eu estava naquele processo de dor, de sofrimento, de vítima. Então eu não tinha como meu corpo reagir de outra forma, né? Não tinha, então ele automaticamente começou a padecer, conforme eu estava naquela vibração de dor, né? Eu estava naquela vibração de sofrimento. E aí eu comecei o processo de perdoar, né? E isso pode ser feito de várias formas, né? Eu cheguei até a conversar com a pessoa que tinha me causado a situação, perdoei, né? E aí, junto com isso, eu também utilizei algumas ervas naturais, né? Que
também me ajudaria no processo da diminuição do cisto, né? Mas a todo momento eu acreditava que aquilo ia acontecer, né? Porque quem é aluno do professor Elo Couto, como eu também sou, a gente sabe que tudo é uma escolha, né? Não existe bem ou mal, né? A situação ela é sempre neutra. Somos nós que conduzimos a situação para tal fator. E aí se passar um mês, marquei novamente o ultrassom e refiz. Quando eu refiz o ultrassom, o cisto já vinha diminuído. Então ali eu já tinha entendido que o caminho era aquele, né? Eu já estava no começo de entender o que eu tinha que fazer, né? E no final, não vou me alongar muito, né? E aí fui fazendo vários ultrassons no decorrer dos meses, ele foi diminuindo. E o principal, aquela dor emocional que eu estava, ela foi embora, né? Mas o mais importante disso tudo, que na verdade eu tinha que me perdoar antes de perdoar o outro, né? Perdoar o fato de ter acreditado na pessoa, de ter confiado, né? E de ter me magoado. Então eu me punia por aquilo, né? Então eu me entrava naquele espaço de dor, sofrimento, e com isso me ocasionando o cisto, que era nada mais do que provar, né, para aquelas pessoas ou para aquela pessoa que me tinha feito aquilo, que ela tinha me causado a dor, né? E o mais importante disso tudo é a gente entender que nós somos a nossa própria cura, a gente tem o poder de se curar, a gente tem o poder de criar nossa realidade, né? E quando eu converso com pessoas, né, amigas, pessoas próximas, e elas me falam que eu tenho medo de alguma coisa, eu não consigo tal coisa, eu fico parado pensando, tentando entender por que as pessoas ainda não conseguem enxergar que elas são as criadoras da própria realidade delas, né? Então, hoje eu trago esse relato para vocês, né? Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e me sigam também. Um beijo para vocês, até mais.